Boa noite, gente. Boa noite, bem-vindos aqui, né? Vocês não fazem ideia como é que a gente aqui, quem sobe aqui, recebe uma boa energia quando a gente vê um sorriso espontâneo vindo, tá? Então, não estou pedindo para ninguém sorrir para a fotografia, não. Dá só um sorriso. Assim. Brincadeiras à parte, mas é só para dar uma descontraída aqui. E agradecer, por favor, agradecer no meu nome, em nome de todos aqui, aos mentores da casa, a oportunidade de trabalho, né, de trazer essa reflexão aqui, que acho que é tão importante para os dias atuais e que tanta confusão tem causado na cabeça das pessoas. Acho que desde a virada do ano 2000 ali, que já se falava em fim do mundo, e não sei mais o que, depois 2012, 2019. Quer dizer, cada hora a gente escuta uma novidade sobre isso. Então, eu acho que é oportuno que a gente traga essa reflexão aqui. E porque os tempos são chegados. Kardec já falou isso 160 anos atrás, que os tempos são chegados. Mas que tempos são esses? Que transição planetária é essa que a gente está passando? Que confusão é essa que nós estamos vendo aí? Agora eu tenho uma notícia para dar para cada um de vocês aqui. Todos nós aqui, sem exceção, nós fomos convidados a participar dessa transição planetária. Senão a gente não estaria aqui. Então vamos colaborar para isso, né? Seja conosco, seja com os outros. Chamar atenção para isso. Eu estou aqui, ninguém aqui encarnou à toa, certo? Um dos convites que nos foi dado foi exatamente participar dessa transição planetária. E aqui estamos nós. Então nada melhor do que a gente entender o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para contribuir. Ok? Vamos lá, gente. Não vou nem me adentrar nessa pergunta aqui, que acho que é um pouco longa, mas essa confusão que a gente está vendo no mundo hoje, todo mundo aqui está sentindo que está uma confusão, né, que ninguém se entende, bate boca para lá e para cá. Né? Eu vou trazer uma pergunta aqui, eu quero saber de vocês o que vocês acham. Isso é a pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos espíritos, por que nesse mundo a influência dos maus, eu estou dizendo, ele trouxe aqui não no sentido do mau espírito, a influência do mal encarnado. Tá? Por que a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? A gente vê isso no dia a dia, não vê? Por que isso? Que resposta que os espíritos deram para a gente sobre isso? Vamos lá. Quem que pode dizer? Quem diz o que é? O que você acha? Por que o mal aparece tanto? Parece que é um negócio gigante. Pode falar. O mestre Yoda falava que o lado sombrio não é mais forte, mas é bem mais sedutor. Então... Um pouco. Depende. Depende de quem está sendo seduzido. O mal fala aquilo que você quer ouvir, enquanto o bom fala a verdade. Não necessariamente isso. Simplesmente eu vou resumir aqui, depois eu vou mostrar a resposta aqui. O mal é mais barulhento. O nosso nível evolutivo, né? Exatamente. O nosso nível evolutivo aqui atrai isso, né? Atrai esse sentimento. O que vem? Notícia que vende. Uma determinada pessoa que desenvolveu uma tese de doutorado que vai salvar alguma doença. Ou aquele jogador de futebol que quebrou a perna e não vai jogar domingo. O que vende mais? O jogador de futebol que quebrou a perna e vai jogar domingo. Esse é o nosso nível evolutivo aqui. Eu tenho que entender isso aqui. Então, qual é a resposta que os espíritos nos dão para isso, para essa pergunta? Fraqueza dos bons. A timidez dos bons. Ele aqui coloca, os maus são intrigantes e audaciosos. Os maus são barulhentos, espaçosos. E os bons ainda são tímidos, né? Quando estes, os bons, o quiserem, haverão de preponderar. E essa transição planetária é exatamente isso, é para ver uma preponderação dos bons. A gente está caminhando para isso. A transição não começou agora, no ano 2000, não começou quando o homem pousou na Lua. Segundo a informação dos espíritos, começou 100 anos antes da codificação de Kardec. O
que dá mais ou menos ali na Revolução Francesa. Ali começou a transição planetária. Uma certa aceleração dessa transição. A gente está vendo agora uma aceleração maior ainda. Porque a gente tem que chegar lá. Certo? Tudo bem aqui? Algum questionamento com outra pergunta? Mestre Oda passou na prova. Beleza. Vamos lá, referências aí, bastante. Como eu falo aqui, a literatura espírita ela é farta. É farta. A gente, para entender o lado espiritual, entender o que a gente está passando, a literatura espírita oferece muita literatura e um farto material. Nós temos aqui 5 de Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual ele aborda a evolução dos mundos habitados. Obras póstumas, que até uma obra é de Kardec, porque é uma coletânea de escritos de Kardec que foi publicado após o seu desencarne. Mas é um livro difícil de estudar, porque como não foi feito por Kardec, ele não segue uma sequência lógica, o capítulo não é numerado, então você tem que ler como fosse, talvez semelhante ao que você vai ler uma revista espírita, um pupurri de informação que foi colocado. A Revista Espírita de 1866, de outubro, ela traz um artigo exato sobre a regeneração da humanidade. E aqui Kardec condensou na Gênese, no capítulo 18, os tempos são chegados, onde ele fala os sinais dos tempos. O que está acontecendo? Olha só, 150 anos antes estava sendo escrito isso tudo. E mais recentemente, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, nas mãos de Divaldo Franco, que desencarnou recentemente, nós temos 4 livros, a quadrilogia da transição planetária, onde Manuel Filomeno vem nos trazer a complexidade desse processo e o que está acontecendo do lado de lá que está afetando a gente aqui. Então, quem quiser se aprofundar nesse estudo, essa quadrilogia aqui é fantástica, que conta exatamente, a gente começa a entender o que está acontecendo do outro lado e que a gente sente aqui, que está impactando a gente aqui diretamente. Ok? Tudo bem aqui nesses livros aqui? Motivei alguém a ler? Que bom. Sempre é bom, né? O pessoal está rindo de quê? Eu não estou entendendo. Ah, tá bom, obrigado. Ok, gente, então vamos lá, para a gente se desconectar lá de fora, como sempre, eu procuro trazer uma música aqui, uma música que vocês vão ver. Essa música foi lançada em 1982, 43 anos atrás. Estamos ficando velho para burro, né? Mas se vocês verem, a música ela é extremamente atual, é impressionante que ela foi lançada em 1982. Uma música de Lulu Santos, tá? Eu nunca publiquei ela aqui. Então, se alguém falar que já viu aqui, tá enganado. Vamos lá, então. Tempos Modernos, tá? De Lulu Santos. Prestem atenção na letra, cada parágrafo, que ele está chamando a atenção para dessa transição planetária. Vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Quero crer no amor, numa boa, e que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não.
Eu quero crer no amor, numa boa, e que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Eu tinha percebido essa letra aqui? Essa música é uma música bastante conhecida, né? Quem viveu os anos 80 lá no Brasil conhece bem essa música. Gente, olha o que ele fala em 82, né? Que ele vê a vida melhor no futuro. É isso que a gente vai falar aqui. Vai estar melhorando. Olha aqui, hipocrisia que insiste em nos rodear. É o que a gente vê bastante, né? Muita gente falando e muito pouca gente agindo. A vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação, que você tem direito daqui para o céu. Né? Quando ele fala de força de uma paixão, a paixão é a vontade e fé. Tá? O que ele está citando aqui é a força que tem uma vontade e fé. Todos nós, como eu falei, fomos convidados a aplicar essa vontade e essa fé. Veja um novo começo de era, que é o que a gente vai conversar. Gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Mais sim do que não é a permissividade, mas é a positividade. Entendam o sim como um ato positivo e o não como um ato negativo. Então, para que as pessoas digam mais positividade do que negatividade. Né? E o tempo está voando, né? O tempo está voando. Eu já estava lembrando que eu sempre procuro repassar quando foi minha última apresentação aqui. Foi exatamente 2 meses atrás. Olha como é que o tempo está voando, está escorrendo pelas nossas mãos. Então, isso aqui é um chamamento, né? Que não há um tempo que volte. Então, gente, vamos começar. Ok? Já estamos com o pensamento aqui dentro? Então vamos em frente, né? Para a gente falar de transição planetária, falar dos tempos, a gente tem que entender que a Terra não está aí à deriva. Ela tem um governador planetário. Jesus. Que está muito bem escrito aqui no A Caminho da Luz. Quem não leu esse livro, leia, porque Emmanuel, nesse livro, ele coloca um resumo da nossa evolução toda. E para onde a gente vai e além. Nós estamos indo a caminho da luz. Então nós temos que entender que essa evolução geofísica da Terra, olha quanta coisa já passou aqui. Né? Isso tem, segundo os cientistas, tem mais de 4,5 bilhões de anos. Alguém acha que isso aqui tudo evoluiu dessa forma, sem ter uma inteligência por trás, sem ter uma coordenação por trás? Me desculpa, é a mesma coisa que achar que você vai botar fogo num ferro velho e vai sair uma Mercedes do outro lado. Tem que ter uma inteligência por trás, não há como. Olha só a evolução que fez geofisicamente, materialmente. Né? E nós estamos aqui, nós estamos a menos de 1% desse tempo todo aqui na Terra. Menos de 1%, nós como humanos estamos aqui na Terra. Aí vocês acham que isso aqui tudo foi obra do acaso? Lógico que não. É claro que não tem como ser obra do acaso. Não é? Ok aqui?
temos um governador planetário, não está à deriva. Né? Eu vejo pessoas falando quando é que o meteoro vai chegar. Gente, que meteoro? Para que isso? Olha só que a Terra já passou antes. Isso agora é nada o que está passando, não é nada. Não é nada. Está sob o controle dele? Com certeza, esse é o primeiro ponto. Né? Falando nele, é importante a gente conhecer também o sermão profético. Alguém aqui já leu o sermão profético? Jesus? Mateus, capítulo 24. É um sermão de Jesus bastante forte, mas extremamente consolador. Só que para ler o sermão profético, a gente não pode ler da forma literal. O evangelho não é literal, o evangelho é uma obra de arte, como bem nos traz Haroldo Dutra. É uma obra de arte. E quando Cristo, aquelas mensagens que tem ali, não é para o material, para o matéria, é para o espírito. Cristo falava para os encarnados, o espírito dos encarnados. Ok? Então essa é que é a visão que a gente tem que ter. Vamos ver aqui o sermão profético. Eu vou ter que resumir ele, porque isso aqui dá umas 2 palestras, tá? Só sobre o sermão profético. Quem sabe um dia eu posso até trazer essa reflexão só sobre o sermão profético. Primeira parte do sermão profético, eu te cortei até para a gente sintetizar em 3, 4 minutos aqui o que o sermão profético nos traz. Jesus chegou no templo e os discípulos apresentaram ele ao templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém é onde os judeus, os fariseus, iam lá adorar o Deus deles, certo? E os apóstolos mostraram para o Cristo aquele templo suntuoso, aquele negócio todo. Cristo já fala logo para eles o seguinte: não está vendo isso tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Está dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra. Muitas interpretações ao pé da letra dão a derrubada do templo de Jerusalém. Isso ocorreu várias vezes. Derruba, constrói, derruba, constrói. Agora, olha de uma forma diferente. O que o templo estava representando ali na linguagem de Jesus? Representando aquela hipocrisia. Né? Como é que pode aqueles sacerdotes pregando aquilo tudo, mas na prática não fazendo nada daquilo? Então, o que ele quer dizer é que esse mundo de hipocrisia não vai ficar pedra sobre pedra. É isso que ele está querendo dizer aqui. E logo depois ele fala, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, os falsos cristos. Para a gente saber se alguma coisa é falsa, nós temos que conhecer o quê? O que é o verdadeiro. É um chamamento que ele está nos dando, conheça o Cristo verdadeiro, para você poder discernir do que é o falso. Se você não conhece o Cristo verdadeiro, provavelmente vai cair na lábia do Cristo falso. Perceberam aqui? Então ele está chamando, galera. Olha só, vai vir falso. Como é que você vai distinguir? Tem que conhecer o verdadeiro. Certo? E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Gente, desde que o homem é homem, a pancadaria come, né? É guerra para lá e para cá. Que guerra que ele está falando aqui? Aquela guerra dentro da gente e aquela guerra de ideologias que a gente está vendo por aí. Essa confusão que a gente está vendo de para cá, cada um se achando certo de um lado de outro, isso é a guerra que ele está falando. Não é aquela guerra da bomba para lá, bomba para cá. Ele está falando das guerras internas que nós temos hoje, certo? Os conflitos que nós temos e os conflitos sociais que a gente tem, certo? E aqui é consolador. Não se assusta, pois tudo isso deve acontecer. Está dizendo, vai acontecer isso. Mas não é o fim ainda. Não vai acabar o mundo. Não vai acabar. Tá? Todas essas coisas são os princípios das dores. É a agonia, a dor do crescimento. Certo? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e vão se trair uns aos outros e outros se odiarão. O que a gente está vendo hoje em dia? A gente vê família se batendo boca em cima de rede social, que a gente mais vê. Então não é a guerra de bomba para lá, bomba para cá, é a guerra espiritual que ele está chamando a atenção. E surgirão muitos falsos. De novo ele lembra essa parte aqui. Falsos profetas. Profetas é aqueles que traziam
a palavra de Deus. Se você não conhece Deus, como é que você vai saber se é falso ou não é? Ele está chamando a atenção o seguinte: conheçam Deus, entendam Deus, entendam o Cristo. Né? E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Foi o que eu falei. Eu vejo gente falando: chega um meteoro para acabar com tudo. Que isso? Isso é falta de amor. Certo? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no sentido da paixão, da vontade e da fé. Vontade de fazer, vontade de participar e tendo fé para aquilo. E aqui que é extremamente consolador, né? E esse evangelho do reino de Deus será anunciado em todo o mundo como testemunho para as nações. Aí virá o fim. O fim dessa era de hipocrisia. Não é o fim do mundo. Não é que o mundo vai rachar no meio, vai cair um planeta em cima, a lua vai bater na Terra. Não é nada disso. É o fim do tempo de prova e expiação entrando num mundo de regeneração. Ok aqui? Isso é lindo. Leiam o sermão profético. É lindo, mas leiam de uma forma, leiam como fosse uma obra de arte. Não leia no sentido literal. Se for ler no sentido literal, vai sair correndo pela rua, assustado. Né? Como diziam já aqueles outros profetas que apareciam lá pelo Rio de Janeiro. O fim está próximo, o fim está próximo. O fim que está próximo é daquele mundo de hipocrisia que insiste em nos rodear. Ok? Tudo bem até aqui? Sim. Então vamos lá, gente. Evangelho segundo o Espiritismo. Evolução dos mundos habitados, né? As categorias de mundos habitados. Isso aqui já devem ter visto algumas vezes anteriores, mas nunca é demais aprender por repetição, conforme Cláudio trouxe semana passada, né, Cláudio? Aprender por repetição. A gente já não é mais um mundo primitivo, apesar de ainda ter algumas sociedades primitivas. A gente já não é mais um mundo, no modo geral, primitivo. A gente é um mundo de provas e expiações, onde a gente vê a predominância do mal. A gente vê isso, né? Vocês querem ver um exemplo? Vou fazer uma enquete aqui. Algum de vocês já sentiu ódio? Já sentiu ciúme? Né? Bom, ciúme e ódio é bem tênue a diferença. E por aí vai. Já sentiu raiva? Gente, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Pertinho desse sujeito aqui. Com o tacape na mão. Né? Mas a boa notícia é que essa curva não vai para trás. Essa curva vai para cima. Então a gente está indo para cá. Né? E daqui para cá, a gente já começa a ter aquele estalo. Opa! Isso que eu faço não é bom. Né? Para a gente chegar num mundo feliz onde o que é bom supera o que é mal. E mundo celestial aí, meu amigo, aí é Cristo para cima, aí é outra história. Aí não dá nem para a gente pensar o que seja isso. Né? Mas é aqui que nós estamos buscando. Tá? Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Faz sentido? Está todo mundo lógico acompanhando? Então nós estamos exatamente entre expiação e provas e regeneração. A gente está expiação e prova ainda. A gente não ganhou nada ainda para cima. Nós estamos indo para a regeneração. Ainda estamos tem muita grama para comer ainda. Muita grama para comer. Tá? Sem afobação. Sem afobação. Nós estamos aqui, ó. Tá bom? Se alguém acha que está errado, fala com o seu anjo da guarda. Desencarna e pede para colocar no outro planeta. Eu já vi pessoas falando que não querem voltar para a Terra. Eu falei, eu quero voltar. Porque se eu voltar, é sinal que eu estou acompanhando a evolução. Se eu não voltar, onde é que eu vou parar? Sei lá onde é que eu vou parar, né? Tá bom? Gente, para a gente entender aqui, ali eu falei da Terra como um todo, né? Os habitantes encarnados e desencarnados da Terra, formando essa grande psicosfera da Terra. Para a gente entender isso aí, como é que a gente está?
a gente tem que entender a escala espírita, que Kardec colocou. Kardec apresenta a escala espírita em duas formas. Ele apresenta a forma ternária e da forma binária. Eu vou falar da ternária, que são 3 ordens. A binária é espíritos elevados e espíritos não elevados. Não vou entrar nesse quesito agora. Mas está fazendo a classificação ternária que ele nos traz em 3 ordens. Vai de espíritos imperfeitos, passando por espíritos bons, não são encarnados bons, conforme eu citei no primeiro slide. Indo para os espíritos puros, né? Os espíritos crísticos aqui. Certo? Nós estamos aqui, certo? Cheio de imperfeição. Estamos trabalhando, estamos ralando. A outra boa notícia é que isso aqui não vai para trás. É sempre ascendente. Então a gente vai se esforçar para subir. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar, mas a gente sobe. Tem gente que fica estagnado. É outro problema. Tudo bem aqui? Não vou entrar nas classes em cada ordem, porque aí já seria objeto de outro estudo e senão vou ficar aqui 2 dias falando com vocês. Tudo bem aqui? Então, o que dá o grau evolutivo da Terra é o somatório dos espíritos que nela habitam. Se nós estamos aqui, a grandíssima maioria, né, como espírito imperfeito, nós somos o quê? Um planeta de provas e expiações. Tudo bem? A partir do momento que a maioria começar a ser um espírito bom, a gente já vai subindo naquela escala. E por aí vai. Tá bom? Só para ter uma ideia, o Cristo, há 4,5 bilhões de anos atrás, já era um espírito crístico. Onde o Cristo fez a evolução dele, tal como nós, segundo a literatura espírita, esse planeta nem existe mais. Olha só. Como é que nós estamos ainda engatinhando para isso. Né? Ok? Então o que está acontecendo, gente? No momento, como eu falei, 100 anos antes da codificação, em torno ali do final do século XVIII, começou uma grande emigração. Imigração é saída de espíritos aqui da orbe terrestre, tá? Entre os que estão aqui. Uma grande imigração começou. Por que isso? Porque esses aí vão atrasar o progresso, né? Eles vão atrapalhar. Imagina numa sala de aula, tem um aluno que perturba, ele repete de ano, vai perturbar outra turma, repete de novo, perturba outra turma. O que a diretoria da escola vai fazer? Meu amigo, aqui não dá mais para você. Procura outra escola, vai resolver teu problema em outra escola, não aqui. É a mesma coisa. Mesma coisa, não tem diferença. Então, aqueles que praticam o mal pelo mal, o que é praticar o mal pelo mal? Aqueles que têm prazer do mal, né? Aqueles que ainda têm prazer. Faço de novo, não me arrependo e vou fazer. Né? Esses são aquele mal não tocado pelo bem. Então, esses estão começando a fazer essa migração. Não quer dizer que seja uma punição. Eles vão exatamente tentar se aprimorar em outro mundo mais adequado à evolução moral deles. E vão ajudar aquele mundo a evoluir. É assim que funciona o universo. A gente já passou por isso, né? Provavelmente. Quem aqui leu o livro Exilados de Capela, muitos de nós aqui já vieram de Capela. Né? E estamos aqui até hoje, não voltamos para lá ainda. Nós não aprendemos. Estamos aqui ralando. Alguns já aprenderam, pode ter voltado. Outros continuam aqui. Né? Nós, trabalhadores da última hora, ainda estamos aqui ralando. Né? Ok? E eles vão sendo substituídos por espíritos melhores, para fazer aquela massa melhor. Faz sentido? Espíritos melhores começam a encarnar com mais inteligência, com mais moral, para ajudar nessa evolução. Então aí a Terra vai mudando de graduação na escala dos mundos. Tudo bem aqui? Agora eu vou trazer uma pergunta aqui. Quais seriam os potenciais espíritos que já estão sendo levados? Quem seriam eles?
Quer levantar a mão, falar o cunhado? Eu vou jogar a garrafa aqui. Tá? Quem falar isso, que se bobear, vai antes do cunhado, não é isso? Mas você está falando só dos maus ou dos bons também que estão indo para Quem está indo? Não, aí é outra história. Quem está sendo promovido não é a maioria. Me desculpa dizer, não é a maioria. Não é a maioria. Não é a maioria. Dizem que o umbral está sendo limpado, que tem espíritos que já não têm mais condições de evoluir, né? No tempo atual, em que eles estão sendo removidos e levados para outros planetas mais primitivo. Bom, o umbral, vamos lá, eu não queria entrar nesse ponto, mas o umbral, ele é uma área desorganizada pela perturbação mental. Então não dá para julgar quem está ali. Seriam aqueles que ainda estão endurecidos, mas em regiões mais densas, tá? Que são organizados para o mal. Do umbral não pode se dizer que o umbral está sendo limpo. O que pode estar acontecendo é que o pessoal do umbral está encarnando, mas não que está sendo migrado. Certo? Aí vai aquela perturbação geral aí. Então vamos lá, vamos ver aqui. Revoltados contra Deus, isso é o que está escrito em Obras Póstumas e na Revista Espírita, tá? Não matem o mensageiro. Revoltados contra Deus e com negação de qualquer poder acima da humanidade. Quem são esses aqui? São aqueles extremamente, não vai falar que é ateu, são aqueles que são extremamente materialistas. Que a nossa vida começa do berço ao túmulo e acabou. Aqueles que não conseguem enxergar uma certa espiritualidade, ou que não conseguem ver que há um Deus controlando isso tudo, eles vão ser devidamente educados de outra forma. Olha aqui, como eu falei, aqueles que têm o prazer do sentimento antifraternal, né? De egoísmo, orgulho, ódio, ciúme, parará. Tem o prazer com isso, né? Tem o prazer de utilizar as pessoas, tem o prazer de fazer o mal, eles também seriam um grupo candidato, certo? Como eu falei, consequência do primeiro, a predominância de apego a tudo que é material. Aquele materialismo exagerado. E o último aqui seriam esses espíritos rebeldes, que são surdos aos apelos do bem e da razão. São aqueles que, mesmo com todos os alertas, com todas as mensagens que eles recebem dos seus anjos da guarda, eles continuam surdos aos apelos do bem e da razão. Esse é o principal ponto, se pudesse resumir. Então, esses são os candidatos a serem devidamente convidados, entre aspas, que não vai ter um convite para isso, a irem para um mundo mais adequado à sua evolução. Ok? Isso aqui é sensacional. Os sinais dos tempos. Quais são os sinais dos tempos que a gente está vendo? A gente viu o sermão profético, onde o Cristo já deu uma dica para a gente. E quais seriam os sinais dos tempos? Kardec nos traz esses sinais dos tempos em Obras Póstumas. Primeiro, sinais dos tempos. Espíritos desconhecendo a voz de Deus provocarão flagelos e calamidades. E, sem o quererem, apressarão o advento da renovação. Vocês querem ver um exemplo? Quando tem uma grande enchente, causada, na maioria das vezes, por negligência do homem, já repararam como aumentou a quantidade de caridade, de fraternidade, de ajuda? Estão acelerando, sem querer estão acelerando. Perceberam aqui? Isso é impressionante, como Kardec falou em Obras Póstumas. A quantidade de suicídio, isso é estatística. Isso aí está onde vocês quiserem procurar aí. Se multiplicarão em proporções inauditas, inclusive entre crianças. A rebeldia do espírito, né, chega a um ponto que fez isso aí aumentar. Olha só, isso é sinal do tempo, que a gente está fazendo essa transição. E esse aqui também é outro impressionante. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. O
que nós estamos vendo aí. E ele termina aqui. Antes mesmo de morrerem, estarão riscados dos números dos vivos. O que é antes de morrer está riscado do número do vivo? Posso dar um exemplo aqui. Drogadição. Ele está vivo, mas já foi riscado do mundo dos vivos. Né? Isso é triste, né? Mas é aqui, ó. Pá. É o que nós estamos vendo aqui hoje em dia, certo? Alguém tem dúvida sobre isso aqui? Sinais dos tempos. Foi dito lá por Kardec antes dele desencarnar. Ok? Tudo bem aqui? Vamos lá. Agora vamos ver a boa notícia, né? Aqui. Então, gente, não vamos acreditar em fim do mundo material. Vai ter uma guerra, vai explodir todo mundo, vai cair um meteoro, a Terra vai rachar no meio. Se acontecer isso, cada um dos nossos anjos da guarda vai achar um lugar para a gente. Não tem preocupação. Se não for aqui, vai ser outro lugar. Mas olha aqui, a humanidade chegou a um período, seus períodos de transformação. E a Terra vai. Não é que a Terra pode, a Terra vai se elevar na categoria de mundos. Ok? Então não tem fim de mundo material. Então o fim do mundo que vocês escutam é o fim do mundo, do velho mundo, o mundo do preconceito, do egoísmo, do orgulho, fanatismo, que vai se desfazer. Certo? Ok? Então não adianta, vai cair um meteoro, vai ter uma terceira guerra mundial. Alguém está no controle. Não é a gente, alguém está no controle. Ok? Pergunta aqui. Vocês já devem ter escutado palestras. Alguém pode dizer uma data aí? Vamos lá. Quem que? 2050. Quanto? 2050. 2050. Dou-lhe uma. Quem dá mais aí? 2058. Vocês são otimistas pra caramba, né? Poxa, com isso tudo que está vendo aqui, você acha que em 30 anos vai mudar? Uma geração? Em uma geração mudou tudo? Quanto? Não, eu não vou entrar nesse quesito assim, porque não é o... Tem alguém sob controle? Tem alguma data? Não, alguém falou 2050, 2058? 3.000. Aí Nostradamus já entra na parada. Nostradamus eles fazem o contrário, né? Pegam a predição dele e o que encaixa. Enfim, eu vou pedir aqui o professor Jorge Elahá para dar a resposta para a gente, tá? Até para eu tomar uma aguinha, que senão vai secar a goela. Então, vou pedir para ele dar essa resposta para a gente aqui. Os gregos diziam que existe duas formas de contar o tempo. Existe o tempo Cronos e existe o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo do relógio, que a gente conta das horas. E o tempo Kairos é o tempo de Deus. Não tem ponteiro. Porque as coisas de Deus, elas não são marcadas pelo tempo dos homens. São marcadas pela maturidade da sociedade. O que indica que uma sociedade pode entrar num processo de regeneração é a maturidade da maioria dos habitantes de um específico planeta. Então, quando num planeta a grande maioria daqueles que ali habitam possui um comportamento típico de regeneração, qual seja fé, senso de justiça, liberdade das suas paixões, quando nós temos isso, então é um indicativo de que essa sociedade é uma sociedade que possui a maioria dos seus habitantes vivendo esse clima. Se a gente não tem isso, nós não somos ainda um mundo de regeneração. E quando que isso vai acontecer? Vai acontecer quando a maioria do planeta estiver nessa condição. Não há datas para que isso ocorra. Nós não temos dentro da doutrina espírita nenhuma data marcada para que isso aconteça, porque senão seria negar o livre-arbítrio humano. Seria negar que o homem está sujeito às condições que ele mesmo constrói para a sua vida. Nós sabemos que a sociedade só vai mudar quando a gente mudar. Nenhum de nós na Terra ignora que a gente só vai ter uma sociedade melhor se nós melhorarmos. A cidade só será ajardinada se cada um cuidar do seu jardim. Nós sabemos disso. Mas enquanto cada um de nós não cuidar do seu jardim, a cidade vai continuar feia. Então, a mesma coisa é o mundo de regeneração. E os espíritos ainda dão uma dica a mais.
Eles dizem que essa regeneração vai acontecer com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Com os homens nós colaboramos, ela vem mais cedo e nós certamente faremos parte dessa sociedade, porque colaboramos para que esse fenômeno acontecesse. Sem os homens é diante da nossa indiferença, a gente não colabora, mas também não atrapalha. Fica só olhando pela janela, assim, nossa, isso vai dar um trabalho. Moço, pelo amor de Deus. Ai, meu rei. Nossa, isso vai demorar demais. E a gente vai perdendo o gosto de fazer as coisas. Quando isso acontece, a regeneração pode demorar mais tempo e aqueles que são mais indiferentes podem não permanecer nessa sociedade. E a terceira condição é apesar dos homens, ou seja, nós estamos puxando para trás o processo evolutivo. Nessa condição, vai demorar bem mais. E nós, certamente, não ingressaremos na nova sociedade que vai surgir. Então, somos nós que vamos ajudar ou não o processo de transição. Sendo que a transição mais importante é a nossa, interior, do nosso eu, e não a do planeta. E se eu mudar, eu vou viver em regeneração mesmo estando no mundo de provas e expiações. É essa que é a condição melhor para se fazer. Mas quando você pergunta se tem uma data, nós temos no Livro dos Médiuns, o capítulo do Livro dos Médiuns sobre a identidade dos espíritos. E nesse capítulo existe um item, é o item 267, em que apresenta uma série de características que define como que você vai identificar os bons espíritos dos maus. E nesse item 267 existem vários parágrafos. E o parágrafo 8º é especificamente sobre previsão com datas, em que lá Allan Kardec colocou que os espíritos levianos preveem com muita facilidade dados e datas que não nos é lícito conhecer. Os espíritos superiores, quando querem, eles levam a gente a ter uma noção de que as coisas possam se dar, mas nunca marcam datas. Aí ele faz um ponto e diz assim: toda previsão com data marcada é indício de mistificação. Não quer dizer que o médium esteja mentindo. Às vezes o médium não está mentindo. Quem mente é o espírito, que se utiliza da ingenuidade de quem lhe ouve e começa a divulgar datas. Nós já tivemos inúmeras datas para o fim do mundo, e vai ter mais um monte. Mas não nos preocupemos. Emmanuel, no livro Entender Conversando, diz: não é possível que depois de tanto esforço nós vamos para o caos. Nós, na verdade, caminhamos para uma sociedade mais evoluída e não para o fim de todas as coisas. Tem data? Não tem data, gente. Por favor. Por isso que eu falei o sermão profético. Olha o que é dito no sermão profético. Quando esse dia e a hora ninguém sabe nada. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Filho, Jesus Cristo. Somente o Pai é quem sabe. Se ele não sabe, quem é que sabe? Aqui. Não há data. Não há data. Agora, a gente pode, como ele falou, a gente pode acelerar ou pode atrasar. Né? Depende de nós. Tudo bem aqui? Ok? E aí? Falou. Como é que a gente faz agora, né? Qual é o dever de casa que a gente vai levar daqui? Como é que a gente pode colaborar com isso? Sim, mas como é que a gente fica melhor? Sim, eu vou falar que eu vou dar 7 itenzinhos aqui para a gente levar para casa. Tira foto, leva para casa, cola no espelho e começa. Primeiro deles, né? Divulgar o bem e não propagar o mal. Mas hoje tem uma coisa poderosa na mão, meu não está nem aqui. Celular. Né? Aquela coisa que parece bonitinha, engraçadinha, será que não é uma coisa que está propagando mal? Vocês já aplicaram, conhecem o filtro de Sócrates? Os três itens do filtro de Sócrates? Conhece? Qual é o primeiro? Eu não lembro a ordem dele. Então vamos lá. Verdade, bondade e necessidade. É verdade? É bom? É bom para quem vai receber? E é necessário? Se não passar nesse filtro,
Esquece, joga pro lado. Se não for verdade, nem manda pros outros dois. Se não for verdade, se não for bom, se não é necessário, não manda. Porque a chance de você estar propagando o mal é grande. Concorda aqui? Filtro de Sócrates, tá? Ok? Aqui a primeira receitinha de bolo. Segunda, entender plenamente a imortalidade do espírito. Lembra da evolução? Né? A gente não vai virar santo numa encarnação, desculpa. Quem acha que vou encarnar, virei santo a partir de... Não vai ficar. Não vai ficar. Então tem que entender essa imortalidade do espírito como um processo evolutivo, a longuíssimo prazo. Tá? Terceiro item. Como é que você vai se melhorar se você não se conhece? Fica complicado, né? Você vai acabar evoluindo pelo seu lado egóico, que é o lado de se mostrar para a sociedade. Em vez de você melhorar de dentro, você vai melhorar por fora. Vai melhorar por dentro? Provavelmente não. Porque o teu ego vai estar falando mais alto do que a sua porção divina, que é o self. Ok? A evolução moral e espiritual, ela se dá por esforço próprio. Não adianta a gente querer terceirizar isso. Não adianta, tem uma sabedoria grande quando a gente aprende com o erro dos outros. Mas a gente tem que aprender. A gente tem que passar pela experiência e ver se aquela experiência tá ok. Tá? E a gente tem sempre que ter na cabeça, nós somos aprendizes do Evangelho. A mensagem que o Cristo trouxe, nós estamos há 2000 anos aqui tentando aprender e não aprende. Então, mas vamos começar a aprender. Né? Vamos começar a aprender. Amar a Deus, isso aqui é o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus? Como é que a gente ama a Deus? É cair de joelho e ficar levantando a mão para o céu? Amar a Deus, não, caridade já é a segunda parte. Amar a Deus, gente, a gente ganha uma vida aqui, cada um de nós ganhou uma vida, não foi? Vamos honrar essa vida. Vamos honrar essa vida que a gente ganhou de Deus. É isso que Ele espera da gente, honre a vida que ganhou. Certo? Isso é amar a Deus, de forma resumida. Faz sentido? E amar ao próximo como a si mesmo é a expressão máxima da caridade. Mas aqui tem uma coisa importante. É como a si mesmo. Se não se autoconhecer, fica difícil de amar a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, como é que você vai amar o próximo? Complica, né? Fica complicado. Certo? Confiar em Deus, né, gente? Foi o que eu falei. Lembra da evolução geofísica da Terra? Aquilo ali foi obra do acaso? Não, tem uma inteligência muito superior controlando aquilo tudo. Então tem que confiar nele e desenvolver essa fé raciocinada. Né? Há 2 meses atrás eu fiz uma palestra exatamente sobre a fé raciocinada. Quem perdeu, procura no YouTube se não foi bloqueado. Né? Então, gente, confiar em Deus, a gente tem que confiar em Deus. Mas não é confiar cegamente. Por isso a fé raciocinada. E o último, não menos importante, sempre que possível aplicar a lei de justiça, amor e caridade. Aplicar a lei, isso é justo? Estou fazendo com amor, estou fazendo com caridade. Né? É aquilo que é a frase que eu não sei nem quem é o autor, mas que falava, né? Vamos praticar o Evangelho sempre. Se necessário, use palavras. Cristo não escreveu uma linha. Ele não escreveu uma linha. Ele praticou o Evangelho no seu exemplo. Se ele é o nosso guia e modelo, a dica está dada. Certo? Ah, é porque eu não sei ler, eu não gosto de ler. Não precisa ler.
Bota o evangelho em prática. Ok? Tudo bem aqui? Deixa eu pedir um resumo aqui para o professor Jorge Elahá de novo, que ele vai nos trazer um resuminho aqui. A transição planetária, ela depende fundamentalmente do livre-arbítrio das criaturas. Porque ela não se dará de maneira instantânea, ela se dá coração a coração. Nós podemos ter pessoas que já estão em período de regeneração, mesmo vivendo num mundo de provas e expiações. Quando é que a gente passa a ser regeneração? Quando a gente diz, eu quero mudar, não quero mais ser como eu sou, não suporto mais. Não me incomoda ser como eu sou e eu estou disposto verdadeiramente a deixar de ser o que sou. Quando eu tomo essa decisão e digo, decidi pelo amor, decidi pelo perdão e quero começar essa caminhada, isso já é regeneração. Regeneração não é ser totalmente bom, é ter o desejo de ser bom. Porque o mundo não é de regenerados, o mundo é de regeneração, ou seja, a gente vai se regenerar nessa etapa. Bom resumo, né? Resumiu bem. Obrigado a ele de novo aqui. E aqui, gente, é uma frase que tem no último livro de Divaldo Franco, no capítulo 8. É um livro de Joana de Anjos que veio pelas mãos de Divaldo Franco. O grande progresso moral da humanidade está germinando. Esse livro é de 2023, 2 anos atrás. Está germinando. Então, quando a gente pensa em 2057, gente, é muito cedo para a gente pensar num momento desse. Em breve, a semelhança da bonança que sucede à tormenta vê-lo-á em toda parte. Essa tempestade aí vai passar. Num hino de louvor à vida e ao amor. Olha o convite sendo feito de novo aqui para a gente. Faça parte desse alvorecer e seja feliz desde agora. Faça parte desse alvorecer. Né? Esse é o convite que a gente recebeu a encarnar. Né? A gente foi convidado a isso. Mas às vezes o nosso livre-arbítrio endurecido ainda é complicado, né? Tudo bem aqui? Alguém quer tirar a última fotografia? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá, gente. Lembra do capítulo 3 que eu falei, da evolução dos mundos? No item 11, olha esse compilado que Kardec nos traz sobre a evolução dos mundos. No vosso mundo de provas e expiações, a Terra, precisais do mal para sentir o bem. Precisais da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos outros mundos mais evoluídos, não há necessidade de contraste. Não há. Esse contraste que a gente vê aqui é necessário para a gente dar valor ao outro lado. Ok? A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporciona uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material. Ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Olha que coisa boa. Olha que consolador. Né? Imagina aquele que pensou no cunhado, ficar livre do cunhado lá. Né? Vai ficar super feliz. Isso é o que o espírito humano ainda encontra a maior dificuldade para compreender. Olha o que ele chama a atenção. Gente, vamos entender esse processo. Tudo que a gente conversou aqui hoje foi para entender esse processo. Né? Tudo bem até aqui? Então eu vou trazer aqui uma última para a gente subir aquela energia e ir confiante que a gente é capaz de ajudar nesse processo, de aceitar esse convite que nos foi feito. Tá? Essa música aqui. Aqui
a minha estrela vai se apagar. Como brilhou, fogo solto no caos. Aqui também é bom lugar de se viver. Bom lugar será o que não sei, mas será algo a fazer bem melhor que a canção mais bonita que alguém lembrar. A harmonia será terra, a dissonância será bela, e lá no fim daquele azul os meus acordes vão terminar. Não haverá outro som pelo ar. O planeta sonho será terra, a dissonância será bela, e lá no fim daquele mar a minha estrela vai se apagar. Como brilhou, fogo solto no caos. A minha estrela vai se apagar. Como brilhou, fogo solto no caos. Bonito, né? Bonita música aí pra gente encerrar e a gente entender que a gente pode transformar um planeta sonho em planeta realidade, né? Depende de nós, do livre-arbítrio nosso. Ok? Obrigado pela paciência de vocês. Agradeço aí.